Olá, amados, reunidos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus. Estamos estudando sobre uma compreensão bíblica a respeito do sofrimento e olhamos então no estudo número 1 sobre esse assunto, analisando então a vida de Jó e vendo como Deus usou a vida dele, como ele então pôde adorar a Deus, tendo a compreensão bíblica sobre o sofrimento numa época tão remota. Mas Jó tinha uma intimidade com Deus, a teologia dele a respeito do sofrimento era saudável e ele pôde assim adorar a Deus. Vimos também o profeta Abacuque, a forma maravilhosa como ele, de fato, ele questionou a Deus e Deus respondeu a ele, e ele então aceitou a resposta de Deus e pôde assim então descansar e confiar na soberania de Deus mesmo em meio à angústia. Lembra que Abacuque disse: em angústia esperarei o dia da aflição, reconhecendo que Deus tinha um controle, Deus permitia e Deus então controlava todas as coisas, porque Deus é soberano mesmo diante do sofrimento. No estudo número 2 nós vimos no Novo Testamento o apóstolo Paulo e frisamos só um ponto, a questão da rejeição. Se queremos ter uma vida piedosa diante de Deus, vivendo a sua vontade, vamos ser rejeitados, porque esse mundo ele anda na contramão de Deus, esse mundo não conhece a verdade. Então, se queremos viver na verdade bíblica, seremos então rejeitados por termos uma vida piedosa, assim como diz lá em Timóteo, né? Aqueles que querem ter uma vida piedosa serão rejeitados, e isso é um tipo de aflição. E hoje nós veremos uma compreensão bíblica sobre o sofrimento, parte 3. Eu gostaria de lhe convidar a você estar com sua Bíblia em mãos, para que você possa conferir os versículos, tá bem? Vamos começar com a palavra de oração, pedindo a direção do nosso Deus, aquele que está no controle de todas as coisas. Convido você a baixar sua cabeça e orar juntamente comigo. Santo Deus, maravilhoso Pai, nós agradecemos porque o Senhor é grande, o Senhor é bondoso para conosco, o Senhor é misericordioso. Lá em Lamentações diz que as suas misericórdias elas não têm fim. Reconhecemos o teu controle absoluto sobre todas as coisas, mesmo diante do sofrimento. O Senhor é quem permite, e o Senhor então conhece também os nossos limites e está no controle de toda e qualquer situação. Pedimos a tua direção, ó Pai, para que venhamos ter uma compreensão melhor sobre o Senhor. Venhamos ter uma teologia boa para que possamos então adorar como o Senhor deve ser adorado. Pois assim eu te oro, ó Pai, rogando e suplicando sabedoria do Senhor para as nossas vidas. Assim eu te oro em nome de Jesus. Amém. Muito bem, hoje nós analisaremos uma perspectiva um pouco diferente. Falarei sobre os benefícios que as aflições podem trazer. E com certeza esse é um tema que você pode estar questionando-se, mas as aflições elas podem trazer algum benefício? Sim, elas podem trazer, e muitos benefícios. Nós veremos brevemente alguns, ainda analisando a vida de Paulo e como Deus usou esse servo como um instrumento nas mãos dele. E vamos ver quais são esses benefícios que as aflições, as tribulações, elas podem trazer para a nossa vida. Vamos começar com o texto lá de 2 Coríntios, capítulo 1, versículos de 4 a 5, que diz assim: é Ele quem nos conforta em toda nossa tribulação, para podermos consolar os que estiver em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Apóstolo Paulo foi um homem de dores, um homem que sofreu, mas um homem que tinha uma compreensão bíblica sobre o sofrimento, pôde adorar a Deus, pôde consolar os outros. E esse é o primeiro benefício da tribulação, das angústias. Ela faz com que nós venhamos consolar outras pessoas através das nossas aflições. Vamos ter um impacto muito grande na vida de outras pessoas, de outros irmãos, até dos descrentes, quando nós passamos por aflições. Mesmo assim,
Deus nos dá capacidade para que venhamos consolar outras pessoas através da sua tribulação. Observe bem o versículo, que ele diz, Ele é Deus em Cristo. É Ele que nos conforta em toda nossa tribulação. Para podermos, olha só, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Notou aqui? Somos atribulados, passamos por aflições, o Senhor Deus nos consola e nós podemos consolar os que estiverem em qualquer angústia através das nossas tribulações. Veja só que maravilha! Deus pode lhe usar como um instrumento nas mãos dele, mesmo você estando em aflições. Geralmente, quando estamos passando por dificuldade, nós queremos ser consolados. Nós buscamos um consolo, buscamos uma direção, mas saiba que ao mesmo tempo Deus pode lhe usar para consolar outros que estão em dificuldade. Essa é uma perspectiva bíblica sobre o sofrimento. Esse é um benefício. Você pode consolar, confortar outros através da sua angústia. A sua tribulação poderá ser usada para consolar outras pessoas. Eu posso lhe dar um breve exemplo. Um amado irmão em Cristo perdeu o seu filho há alguns anos atrás e recentemente uma família da sua cidade, descrente, perdeu também um filho por razões automobilísticas. E esse senhor cristão disse que não conseguiria visitar essa família porque ele ia lembrar do filho dele, né? Então eu aproveitei aquele momento para dizer a ele que a angústia e as aflições que ele tem passado por isso, que ele passou, já vem passando há um bom tempo, ele poderia consolar outras pessoas, como no caso essa outra família que perdeu também um filho por causa de acidente. Seria um impacto muito grande, porque ele sentiu a mesma dor e com certeza essas pessoas iriam aceitar assim melhor, mais acessível, porque as dores seriam iguais. Então nós podemos consolar outras pessoas quando nós passamos por aflições difíceis. Mas Deus pode usar ainda assim a sua aflição, a sua dificuldade, seja qual ela for, seja financeira, seja na vida familiar, entre marido e esposa, entre filho e pai, entre mãe, há alguma dificuldade que você tenha, seja de qual gênero for, Deus pode lhe usar. É preciso que você esteja sensível ao chamado de Deus e esteja disposto também a colocar-se à disposição ao serviço do Senhor. E esse é o primeiro benefício das aflições. A sua tribulação poderá ser usada para consolar, para confortar outras pessoas. Paulo vem reforçar isso ainda em 2 Coríntios. Mais adiante ele diz assim, no versículo 5, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida, olha só, a nosso favor. Quando sofremos, estamos sendo coparticipantes também dos sofrimentos de Cristo. E esse sofrimento que estamos passando, ele não vem para nos destruir. Ele vem, o apóstolo Paulo reconhece, ele vem a nosso favor. Ele não vem para nos destruir. Embora que ficamos tristes por algum momento, por algum instante, mas à medida que estamos sofrendo, estamos participando dos sofrimentos de Cristo, nos sentimos mais perto do Senhor e também se manifestam o sofrimento na medida certa e elas são a nosso favor, ou seja, para a glória de Deus. Ele continua dizendo assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Então, amado, esse é o primeiro benefício. As aflições e as angústias que você passa, você pode consolar outras pessoas. Então, por isso, não baixe a cabeça, não se isole,
Muito pelo contrário. Peça ajuda ao Senhor, auxílio dele, para que você possa ser usado por ele, mesmo você passando por dificuldades. Talvez alguém ao seu lado esteja precisando de uma boa palavra sua, que tem passou por tal dificuldade. Versículo 6, mas se somos atribulados, ele aqui reforça, mas se somos atribulados, é para vosso conforto. Então as aflições que Paulo passou, ele reconhecia, era para consolar a igreja. Deus estava capacitando ele cada dia mais para que ele pudesse consolar a igreja do Senhor Jesus Cristo. E o versículo 6, ele vem reforçar isso, no capítulo 1 de 2 Coríntios, mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação, para que a amada igreja estivesse, então, com a vida estável. Então, esse é um benefício da salvação. Perdão, a do sofrimento. Em 2 Coríntios também, ainda no capítulo 2 e versículo 4, diz assim: porque no meio de muitos sofrimentos e angústias, de coração vos escrevi, com muitas lágrimas, para que não ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Nesse versículo, Paulo mostra a intensidade do amor dele para com os irmãos em Cristo. E essa intensidade, então, ele mostra que é por meio do sofrimento, angústias, ele diz, com lágrimas ele escreveu. Estava escrevendo essa carta e outras, né? Algumas escritas da prisão, escreveu então com lágrimas mesmo, com angústia, e ele mostrando então que tudo isso era para consolar os outros. Amém? Então, esse é um primeiro benefício das aflições. Podemos notar aqui nesse versículo, o segundo benefício é para poder consolar outros. Você precisa ter um relacionamento saudável com Deus. As aflições, podemos consolar outros, mas para isso acontecer, é preciso que você esteja com um relacionamento saudável com Deus. Quando você passa por alguma aflição, angústia, se você não estiver bem com Deus, vai ser revelado na hora das dificuldades. Eu comparo como uma árvore, que quando vem as tempestades, os furacões, não é muito comum aqui no Brasil, mas em Estados Unidos é bem comum acontecer. E aquelas árvores, então, que estão bem firmadas, suas raízes, elas não são arrancadas. Então é nos furacões desta vida que vamos ver como está o nosso relacionamento com Deus. Então, para que você possa consolar outros, é necessário, é preciso que você tenha um relacionamento bom, saudável com Deus, porque até então você não vai então compreender os benefícios das aflições. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 a 18, versículo 16 diz: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, nosso homem interior se renova de dia em dia. Agora, Paulo vai nos mostrar outro benefício das aflições, e mostrando nesse versículo, ele chega logo dizendo, por isso, e o por isso aqui nos leva a um contexto onde ele estava falando sobre as aflições, sobre as angústias, e falando então, colocando ao lado a causa de Cristo, que é uma causa maior. Por isso não desanimamos, não devemos nos desanimar, devemos enxergar os benefícios das aflições. É isso que ele está dizendo, e quando ele diz, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, isso seja, as nossas emoções. O homem, o ser humano, é formado em partes, e a parte exterior e o interior. Esse interior está falando da nossa vida íntima com Deus, um relacionamento com Deus, e esse homem exterior está falando das nossas emoções, que é instável. Hoje eu estou bem emocionalmente, amanhã eu estarei mal, e assim sucessivamente. Nós esperamos sempre estarmos bem, mas nosso homem exterior ele pode se corromper, ele pode oscilar. Porém, esse homem interior,
ele está falando dessa vinda íntima com Deus, da salvação que nós temos em Cristo, ela se renova de dia em dia. Mesmo diante das aflições, o Senhor está renovando as nossas forças, Ele nos renova, Ele revigora as nossas energias. Então esse homem interior, ele está se renovando diariamente, constantemente. Mesmo que não venhamos a perceber, mas cada passo que você dá na vida cristã, Deus está trabalhando, nos aperfeiçoando para que venhamos nos moldarmos à imagem do seu Filho, Jesus Cristo. Esse é o alvo da vida cristã e o Senhor está trabalhando em nossa vida. Como eu disse no último estudo, Ele está nos lapidando como escultor, trabalhando em nossa vida para que venhamos ser cada dia mais perfeitos, perfeito no sentido, não no sentido de que nunca vamos errar, mas no sentido de maduros, íntegros, melhores, mais piedosos diante dele. Então, um dos benefícios das aflições é nos renovar. E dando continuidade nessa mesma passagem, agora observando o versículo 17, que diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. E o apóstolo Paulo continua nos mostrando os benefícios das aflições. Ela faz com que venhamos consolar uns aos outros, mas para que venhamos consolar é preciso que tenhamos uma vida, um relacionamento bom e saudável com Ele, e também ela nos renova, ela vem trabalhando em nossa vida, nos lapidando, né? Nos renovando constantemente a nossa parte interior. O nosso exterior, nossas emoções poderá se corromper, mas a nossa intimidade com Deus, o relacionamento é algo que Deus é soberano sobre isso. Porque lá em Filipenses diz que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E esse versículo vem nos ensinar algumas coisas importantes. Primeiro, a tribulação ela é momentânea, porque a nossa leve e momentânea tribulação. Então veja que as nossas tribulações, o apóstolo Paulo diz leve aqui, porque ele tinha um relacionamento tão pessoal com Deus, que comparando as coisas da eternidade, da glória que entraremos, que receberemos do Pai, que Ele vai revelar para nós em toda a sua intensidade, né? Quando sermos assim contemplados com Cristo na eternidade, comparando isso é leve. E ele diz que é momentânea, é só por um momento. Passamos alguns dias, outros dias, mas ela não é constante, ela é só um momento, e esse momento aqui ele está falando, eu entendo que esse momento aqui é porque a nossa vida ela é breve. Então passamos por angústias e aflições, mas é breve, né? Está por vir, está para chegar a nossa glória com Cristo. Quando então Ele se manifestar, nós seremos iguais a Ele. Então, comparado com isso, a tribulação ela é leve e ela é momentânea. Também olhando para esse versículo, diz que ela produz peso de glória. Em outras palavras, as aflições, as dificuldades, os problemas, ele traz um peso de glória. E isso significa que nos sentimos mais perto de Deus. Mais perto, então, do céu, da eternidade. Sentimos aquele peso de que essas coisas aqui são de fato mesmo passageiras, como ele vai dizer no próximo versículo. Produz, então, em nosso coração, assim, como que nos sentimos mais perto, então, do céu, daquilo que o Senhor tem preparado para nós, da qual o que Ele tem preparado não entrou, nem penetra no nosso coração, porque é algo assim, não podemos imaginar. Mas é uma glória certa, porque dia a dia, através das aflições, nós podemos sentir o peso dessa glória. Como quando está tudo bem, quando estamos animados com os irmãos, com os amigos, e está tudo bem na saúde, financeiramente, nós não sentimos isso não.
mas quando somos atribulados, angustiados, nós sentimos o peso. E esse peso aqui nos leva a pensar então melhor na glória que Ele tem preparado para nós. E continuando, versículo 18 agora, vimos o 16, 17 e o versículo 18, e vamos ver o próximo benefício. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. E o sexto benefício que as aflições podem trazer, que elas trarão, melhor dizendo, à nossa vida, é que ela nos faz olhar para a eternidade. Não atentando nós para as coisas que se veem. Humanamente falando, nós somos terrenos, temos posses aqui e queremos nos acostumar com isso. Mas você pode perceber que diante dessa pandemia, diante dessa crise que estamos passando, as aflições nos sufocando, nós temos uma compreensão melhor de que as coisas materiais, elas não sustentam. Elas se vão. Porém, as aflições nos fazem, então, tira os nossos olhos da terra e coloca os nossos olhos na eternidade. Esse é um dos benefícios que eu costumo dizer que é um dos melhores. Nas aflições, nós tiramos o nosso olhar da terra e começamos a olhar para a eternidade, para o que Deus tem preparado para nós. É nas aflições mesmo que nós sentimos esse peso da glória. E começamos então a ver as coisas aqui da terra como coisas fúteis, pequenas. E começamos então a provar um pouco da eternidade. Então Paulo tinha essa compreensão saudável sobre o sofrimento, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem, elas são eternas. E o sétimo e último benefício das aflições, ela nos lembra que as coisas materiais são passageiras. Há 3 meses, talvez o seu carro esteja na garagem. Talvez a sua roupa, você faz tempo que não vestiu. Do que vai servir? Para onde? Não temos para onde ir. Estamos isolados. Então, esses dias eu estava olhando para as minhas roupas e pensando, olha, as coisas materiais são passageiras. O seu carro na garagem, não pode ir passear, não pode ir pescar, não pode ir ao shopping. Estamos percebendo então que as coisas materiais, elas são insignificantes diante das aflições. Então elas nos fazem olhar para a eternidade, as aflições. E em sétimo e último benefício, ela nos lembra que as coisas materiais são passageiras. E eu quero concluir esse estudo parte 3, lhe dizendo que enxergaremos os benefícios das aflições quando tivermos uma compreensão bíblica sobre o sofrimento. E eu quero lhe perguntar, você tem uma compreensão bíblica sobre o sofrimento ou você costuma se murmurar, reclamar e de fato abaixar a sua cabeça diante das aflições? Talvez você não esteja tendo uma compreensão bíblica. Talvez a sua teologia sobre o sofrimento e a pessoa de Deus talvez não esteja tão boa. Enxergaremos os benefícios das aflições, o que ela tem para nos oferecer, quando tivermos uma boa compreensão bíblica sobre o sofrimento. John MacArthur disse o seguinte: intimidade com Jesus envolve sofrimento, obediência e muita oração, conhecimento da Bíblia e uma vida de fé.